Olá, seja bem-vindo a mais um Bate-Papo e Vinho conosco, Décio Wilma. Sejam todos convidados a participar conosco desse programa, que hoje traz a Rosângela Montefusco, que é nossa aluna e já tem muitos anos que trabalha com mediação sistêmica. O restante eu acho que ela é melhor para ser apresentada do que a gente, ela tem uma experiência grande nessa área de atuação. Eu comecei na década de 90 a fazer o curso de psicologia, já era enfermeira, era professora na universidade e aí me encantei por essa área. Eu trabalhava com os pacientes, com as pessoas doentes, né, em situações graves, em situações de sofrimento extremo, e eu percebia que faltava algo a elas. E eu pensei, é a psicologia, eu vou fazer e vou acrescentar isso naquilo que eu faço. Mas, na verdade, eu fui pega de surpresa, né, surpreendida de uma forma muito bacana, porque ao fazer a psicologia, o que me despertou, na verdade, foi conhecer a teoria sistêmica, a teoria geral de sistemas. O que é isso, né? E eu conheci e me encantei, comecei a fazer terapia familiar sistêmica. Passei a compreender que não era possível mais atender apenas uma pessoa, mas era preciso trazer a família, porque os conflitos e as dificuldades estavam emaranhadas ali. Uma compreensão simples, e porém muito nova e surpreendente para nós naquela época, naquela década. Essa teoria já vinha sendo discutida na Europa, nos Estados Unidos, e nós aqui, né, nesse Goiás, demora um pouquinho a chegar, né? Mas eu percebi, e aí tive a sorte de ter uma professora, supervisora muito bacana também, mais ligada assim nas coisas novas. Eu disse para ela, professora, assim como a Wilma, meu olhar despertou imensamente para as famílias que chegavam em processo de separação, para fazer a terapia familiar, e as crianças ficavam completamente perdidas naquela história. O casal em conflito e as crianças sem atenção. E aí eu pensei, eu falei, olha, as crianças sofrem muito, e estas crianças chegaram aqui, mas é aquelas que não chegam. E as famílias que não chegam? Vamos lá falei para ela, a gente podia fazer uma visita para os nossos colegas lá no Núcleo de Prática Jurídica da PUC, porque lá tem estagiários também, tem muitas famílias chegando lá para separação. Proposta ousada. Nós chegamos, né, cheias de novidade, de boa vontade, de desejo de fazer uma coisa nova. Aí os nossos colegas foram muito gentis e permitiram que nós ficássemos lá por um pouco mais de um mês. Por quê? Eles faziam uma separação em uma semana e nós estávamos demorando um pouco mais de tempo para trabalhar com essas famílias. Nós estávamos começando algo novo e demorava um pouco de tempo. Eles escolheram lá na equipe qual deles ia nos dar a notícia de que nós precisávamos ir embora. Porque estávamos delongando um processo que era muito rápido. No olhar jurídico realmente é rápido, né? Aí nós fomos embora e eu não sabia mais o que fazer, porque também terminei o curso, formei, fui embora. E aí um dia eu encontrei o Décio Wilma num trabalho maravilhoso de grupo e aplicando aqueles princípios que nós só conhecíamos na teoria. E aí eu percebi que mais do que uma teoria, é uma prática, é um conceito, é um modo de viver. Falar em sistema é compreender que o sistema tem princípios e esses princípios atuam de uma forma implacável. Todo sistema quer ser completo, quer ser perfeito e exige troca, equilíbrio nas trocas. Qualquer sistema vivo. Um relógio é um sistema fechado e ele não faz isso, mas um sistema vivo, relacional, ele obedece a esses princípios sistêmicos. E eu aprendi com vocês a aplicar isso. Aquilo que eu lia nos livros e não sabia o que fazer. E vocês trouxeram de uma forma muito bela e simples, né? Algo que acrescentou aquilo que eu admirava e não sabia como fazer. Aí eu pensei, vou começar a me aventurar pela área jurídica, era lá que eu queria, né? Mas uma enfermeira, psicóloga, professora, como fazer isso? Quando que você fez isso? Aí eu fiz o seguinte, eu convidei um colega, um amigo, que é juiz, para conhecer a abordagem com vocês. E ele percebeu, ele foi tocado. Isso aconteceu quando, mais ou menos? Por volta de 2010, né? 2010, 2011. Aí ele veio e ele percebeu que era importante, mas ele se deu conta de que ele não podia fazer. Ele teve essa humildade de perceber que não era para ele.
Aí ele me convidou, Ângela, você pode fazer umas perícias lá na minha vara? Eu falei, posso demais, vamos lá. Sempre um processo de dificuldades, né? Processos dolorosos, em que os pais, em algum momento, se desentendem e que dão início a uma dor dali para diante. É interessante que a gente observa muito os conflitos familiares gerando conflito no casal e o casal dando um start no conflito lá no futuro. Ou seja, aquela dificuldade que vem de uma geração para outra, ela muda de conotação aqui. Quando, por exemplo, o marido tem dificuldade de deixar o sistema dele de origem e tomar o próprio sistema familiar, vincular aos pais e ao seu sistema, a mulher, não muito contente com isso, resolve separar e aí, nesse momento, ela dá início a uma situação que envolve as crianças para muito tempo, às vezes mais de uma geração para frente, né? E poder trabalhar e ajudá-los a perceber de uma forma simples aquilo que realmente está causando uma dificuldade no sistema familiar deles, e que se eles tiverem que se despedir, que isso deve ser feito por amor e não por exclusão, né? Uma separação de casal, ela deve, em alguns momentos, ela é necessária, a gente percebe claramente isso, não é possível manter o casal junto num determinado Ninguém é momento. obrigado a namorar quem não quer mais. E até mesmo porque, às vezes, um tem uma dificuldade tão extrema que as crianças ficam muito prejudicadas na espera daquele genitor. Então, é mais seguro que ela fique com o outro e, por amor, eles podem tomar uma decisão, né, de como fazer essa separação, de explicar para as crianças que é preciso, que naquele momento o ato de amor é aquele. É interessante porque, se me permite fazer uma parte da nossa experiência, nós tivemos alguns casos bem estranhos, né? Eu me lembro de uma vez onde uma velhinha foi obrigada a se separar do seu marido, com o qual ela vivia há mais de 40 anos, porque as filhas se reuniram, adultas, e decidiram que o pai era muito mulherengo e que, portanto, a mãe tinha que se separar do pai. Elas, então, moveram céus e terra para poder fazer com que essa velhinha se separasse do marido, mesmo a contragosto dela, mas que ela acabou não tendo como resistir, ela já era mais idosa. E o que aconteceu interessante depois foi muito significativo quando você disse que às vezes esses conflitos se propagam de uma geração para outra, né? É que, primeiro, esse senhor mudou para a rua de baixo e ele continuava passando naquela rua todo dia de tarde e a velhinha ficava ansiosa esperando o momento que ele ia passar para convidá-lo a tomar um chá com ela de tarde. Então, todo dia de tarde, a uma certa hora, rigorosamente, ele subia a rua e tinha um período de 1 hora, 2 horas de chá com a velhinha, da qual ele tinha se separado à força, por força daquela ação judicial que as filhas moveram contra eles. E o que houve depois é que todas as filhas, de todas essas filhas, ou seja, as netas, nenhuma delas conseguia manter um relacionamento de casal que durasse mais do que 1 ou 2 anos. Às vezes que nós pudemos trabalhar com pelo menos 2, que eu me lembro aqui, e posteriormente com uma terceira, e todas elas demonstravam um sofrimento incrível. Elas estavam ainda se penalizando por aquilo que as mães fizeram contra o relacionamento de casal dos avós, né? Então você tem exatamente essa dimensão de como é que esses conflitos, quando não resolvidos dentro de uma esfera onde eles podem ser resolvidos, eles se propagam às vezes 1, 2 gerações ou mais. Ou mais gerações. E a mediação, ela oportuniza muito identificar um start no conflito desta natureza, né? Uma mediação numa situação dessa poderia identificar a participação dos filhos, a intervenção, na verdade, dos filhos na relação do casal e ajudá-los a sair disso. Então, eu vejo a mediação como uma prática muito importante na justiça, no sistema judiciário, mais no sistema judiciário do que justiça, porque para falar de justiça aqui vai uma outra demanda, né? Eu gostaria de saber assim, com toda essa panóplia, não sei se é essa a palavra, com todo esse bafafá que está acontecendo em função dessa nova lei
que surgiu, que tende a instaurar a mediação como algo quase obrigatório nos tribunais, né? Lá no serviço onde você agora tem quantos anos de experiência que você está praticando isso no tribunal? No tribunal, desde 2011 e mais efetivamente na mediação, o que há uns 5 anos, há uns 3 anos. Então você tem uma experiência já de pelo menos 5 anos, né? Diz aí para nós, como é que essa nova lei está impactando o seu trabalho, como é que isso vai mudar aquilo que você faz, se é que vai mudar? Isso. A lei, ela vem contribuir no sentido de criar uma nova, não ferramenta, mas uma nova Recurso. proposta, novo recurso. Uma nova instância? No processo judicial. Então, antes de dar início ao processo, as partes litigantes, que é assim que se fala na justiça, né? Na verdade a família, mas as partes que estão em litígio, elas devem passar por uma mediação, por uma conciliação e mediação. A conciliação é um procedimento mais rápido e ela visa apenas saber se existe a possibilidade de fazer um acordo entre as partes. É a construção de um acordo. É possível? Não é possível. Quando um conciliador percebe que existe algo para além daquele conflito, naquela demanda, que envolve principalmente crianças, né, na área judicial, ou que tem outras implicações, ele encaminha para a mediação. Então, a pessoa que chega na mediação, ele não vem porque quer. É a condição sine qua non para ele seguir com o processo, ele dá entrada no processo. Então, ele chega ali e ele quer saber o que vai acontecer, por que ele está ali, cadê o advogado, ele quer o advogado, porque o advogado resolve rapidamente. Então, inicialmente, o procedimento exige que as partes sejam esclarecidas do que vai acontecer, de que eles podem falar das dificuldades que eles têm, sem com isso correr algum risco de alguma dificuldade ser levada para o processo e ser utilizada contra qualquer um deles, que os procedimentos serão gravados, e se eles se autorizarem, né? E que durante o procedimento, todo o processo, eles podem se manifestar, devem se manifestar se querem ou não continuar. Então, eles vão receber a ajuda que eles permitirem receber. Mas eu digo uma coisa para eles, eu digo sempre, vocês, ao entrarem na sala, vocês entram de um jeito, ao saírem, nenhum sai inocente. Vocês podem tomar a decisão que quiserem depois que saírem daqui, mas certamente vocês não vão inocentes. E quando esse acolhimento é feito da forma adequada e eles percebem que eles podem se beneficiar e que a família pode se beneficiar, eles concordam. E aí, concordando, o próximo passo está feito. Né? Eles abrem mão do eu para serviço do nós. Isso. Conta um Legal, caso para nós. legal. Então, eu vou contar um caso. Um dos primeiros que eu atendi no centro de Sabe mediação. que mineiro e goiano gostam de caso. Né? Causa, né? Causa. Então, nós atendemos uma família em pai, mãe, 3 filhos, 3 meninos, o maior tinha, o mais velho tinha 15 anos, uma escadinha. Um casal jovem, eles se conheceram com 15 anos, primeiro namorado, casaram, aquela vida assim, só eles mesmo, né? E de repente a mulher, estranhamente, começou a namorar, fora do casamento. E ela fez, desculpa, eu lembrei. Aí ela arrumou esse namorado e ela chegava em casa e falava com o marido que estava namorando. E os filhos ficaram indignados. Tinha um filho de 14 anos e o marido, triste. Um dia ela chegou em casa, pegou os móveis que ela queria levar e o menino falava assim, mas ela levou a nossa geladeira. Eles não tinham muita coisa, mas a geladeira onde estavam os alimentos, a Coca-Cola. E ela levou a geladeira. E ele ficou indignado com a mãe por ela fazer isso. E aí as crianças chegaram, a família entrou, participou do atendimento, todos eles. Aí eu pedi às crianças que se sentassem mais próximas de mim, afastei elas do casal, deixei o casal num outro espaço e falei para eles, agora vocês vão acompanhar comigo, tá? Assim, longe, vocês vão só ver o que vai acontecer lá. Eles, tá, tudo bem, eles concordam, né, mais facilmente. E aí, na dinâmica que se sucedeu, ficou claro que ela estava repetindo a história da mãe.
estava repetindo literalmente o que a mãe dela havia feito no passado. E aí um dos meninos, o mais novo, falou assim, ela está fazendo igualzinho a minha avó. Antes da gente dizer isso, ele já percebeu que ela estava repetindo o que a avó havia feito. Este caso nós demoramos 4 sessões, porque a partir desse momento nós interrompemos, convidamos a mãe para voltar separadamente, aí nós trabalhamos com representantes, porque lá tem a possibilidade de trabalhar com acadêmicos do curso de Psicologia e Direito. Então nós colocamos os representantes e ela pôde perceber claramente o que estava acontecendo com ela. E depois o marido veio também separado. E a maior dificuldade dele era concordar de deixar de ser o primeiro e passar a ser o terceiro. Homem da vida dela. Homem da vida. Ele sofreu profundamente. Aí ele deixou, ele não concordava com isso. Ele falou, eu vou separar. Pode seguir com a separação, eu não suporto. Essa é a parte mais difícil. Aí eu falei para a advogada, que cuida dos processos lá, falei, deixa esse processo na prateleira por um tempo. Ela, não, eu não posso fazer isso. Eu falei, deixa por um tempo. O que mais? Não, vou seguir com o processo. Aí seguiu com o processo. Demorou assim, uns 3 meses para concluir o processo, chegou a separação, o documento com a separação, e precisava averbar no cartório, porque só é reconhecido depois que averba. Depois, quando ele voltou lá, ela chamou ele para buscar os documentos, ele chegou e falou assim, não, a senhora pode parar, porque nós não vamos separar mais não. Ele voltou com a mulher, aí eles voltaram lá com as crianças, eles tinham voltado à família e ele passou pelo período que ele precisava de concordar em seu terceiro. E ele percebeu a dinâmica dela, ele percebeu que aquilo tinha a ver com algo que ela estava vinculada e não com ele. Então ele conseguiu perdoar no sentido de se sentir reparada, equilibrar. Deu o troco dele, porque ele levou o negócio até o extremo da separação. Ele separou dela, né? E aí a advogada falou, mas como? Depois de tudo que eu fiz? Eu falei, eu te avisei para separar. Você coloca na prateleira mais um tempo, deixa madurar um pouco. Então, às vezes, acontece isso, né? E aí eu tive certeza que eu queria fazer isso para sempre. Pelo menos por um bom tempo. Aí eu falei, eu vou ficar aqui e vou continuar, e vou ver o que me reserva esse lugar, né? E desde então eu venho trabalhando com famílias. Bom, de face dessa sua experiência é que eu quero comunicar, né, a pessoa que nos assiste, que nós vamos produzir um curso onde você vai poder derramar sobre as pessoas a sua experiência nesse sentido, e que pelo fato de que agora essa lei nova cria essa instância, então existe uma demanda por mediadores, e que essa metodologia vem exatamente a preencher essa lacuna para aqueles que quiserem se capacitar dentro de uma visão verdadeiramente reconciliadora e profunda, como é a abordagem sistêmica nesse caso. Então, isso merece um brinde de novo, não? Ok. Obrigada, Rosângela, por ter vindo aqui, bater um papinho conosco. Obrigada. Tchim.